Aonde você vai? Em inglês. Hello, people! Aqui é o Teacher De Luca. Eu vou te mostrar nesse vídeo como falar os lugares que a gente costuma ir por aí em inglês. Tanto as palavras específicas de cada lugar, quanto frases que a gente pode usar para falar que a gente vai para algum lugar ou que tem um restaurante perto da minha casa, tem uma padaria no meu bairro. Como que eu falo essas coisas em inglês? Vou compartilhar aqui para a gente já dar início e ir direto ao ponto das nossas frases específicas. Lembrando aqui que se você ainda não segue a nossa página, daily.talks, e eu sou o Teacher da Luca, um dos professores aqui da Daily Talks. Já segue aqui o nosso canal e não deixa de curtir o vídeo para que esse vídeo se espalhe para mais pessoas e assim a gente possa crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos lá. Places in the city. Então aqui a gente tem uma foto e nessa foto a gente tem alguns lugares da cidade e aqui do lado a gente vai falar de alguns desses principais lugares que a gente encontra pela cidade. Places in the city, lugares na cidade. Primeiro a gente tem school. Vamos repetindo aí comigo, depois eu vou passar a tradução. Repete em voz alta para você já praticar a pronúncia. Vamos lá. School, work, bank, library, restaurant, bakery, bus stop, hospital, park, movie theater ou movies, gas station, drugstore, grocery store, supermarket, gym. E aí, o que que significam essas palavras? Então, a gente tem lá school, escola, work, trabalho, bank, banco, library não é livraria, e sim biblioteca, é um dos false friends, dos falsos amigos, palavras que se parecem com uma palavra em português, mas na verdade é outra. Então, library é biblioteca e bookstore é livraria, beleza? E aí a gente tem então restaurant, restaurante. Essa não é um falso amigo, e sim um verdadeiro amigo, palavra que parece muito com a palavra em português. A pronúncia é um pouquinho diferente. Lembra que o R é bem caipira no inglês, né? Restaurant, restaurant. Depois a gente tem bakery, padaria, bus stop, ponto de ônibus, hospital, hospital, outro amigo de verdade do inglês, park, parque, mais uma das que se parecem, movie theater, que é o cinema, ou então a gente pode falar simplesmente movies, gas station, que é posto de gasolina, drugstore, farmácia, grocery store, que é loja de comida, pode ser um mercadinho, uma conveniência, algo que venda comida, mas que não seja um grande supermercado. Porque aí, se for de fato um supermercado, é supermarket. Supermarket. E por último, a gente tem gym, que não é ginásio, e sim academia, que a gente fala em português, claro. E aí, vamos lá, como é que a gente fala frases com esses lugares? Então, separei aqui dois tipos de frase. A primeira delas é quando a gente usa uma expressão em inglês, que é o there to be. There to be. Então, se a gente pegar a palavra sozinha, a palavra there significa lá. E a palavra to be, que é o famoso verbo to be, é o verbo ser ou estar. Ser ou estar, né? Então, there e o verbo to be seria lá está ou lá é. Mas não tem nada a ver. Quando a gente junta essas palavras, a gente vai fazer uma outra expressão que não vai significar lá está ou lá é. Quando eu falo there mais o verbo to be, there is, there are, eu vou estar querendo dizer o verbo haver em inglês. Então, é o verbo haver. E aqui eu diria, por exemplo, então, a palavra há, no sentido de há um restaurante perto da minha casa. Em português, a gente pode usar o verbo ter. Então, é o haver no sentido de ter ou existir.
Então, quando eu uso o verbo ter em inglês, e eu falo, por exemplo, eu tenho cachorro, é o verbo have. Mas quando eu falo, por exemplo, tem um supermercado perto da minha casa, esse tem, se eu posso trocar por haver em português, ele vai ser obrigatoriamente there to be. Então, toda vez que eu quiser usar o verbo ter com o sentido de haver em inglês, eu vou fazer isso em inglês com a expressão there to be. Eu não vou poder usar o have. Se dá para trocar por haver, there to be em inglês. Então, ou eu uso haver, ou eu uso ter em português, no sentido de haver. Isso vai ser sempre there to be. Aí, então, só para lembrar que o to be, ele tem algumas variações, o verbo ser ou estar. Eu sou, você é, ele é. Então, para cada pessoa, a gente muda. Em inglês, a gente tem três variações, mas quando eu uso com a expressão there, eu vou usar somente duas variações, que é o is e o are. Então, eu vou falar there is e there are. Vou deixar, então, que o there to be é o verbo haver aqui. E vamos falar, então, de there is e there are. Por exemplo, there is a bakery near my house. Há uma padaria perto da minha casa. Tem uma padaria perto da minha casa. Então, ó, o there mais o is, ele formou a palavra a. E aí, a bakery, uma padaria, perto da minha casa. Então, there is a bakery, há uma padaria perto da minha casa. E eu vou poder falar, então, qualquer coisa que há perto da minha casa, que há na minha cidade, que tem na minha cidade, que tem na frente da minha escola, que tem do lado do banco. Então, eu vou poder expressar esses lugares, tá? Então, there is a bakery near my house. Há uma padaria perto da minha casa. Aqui eu deixei em amarelo os lugares ao lado. Então, se eu quiser mudar o lugar e falar que tem um restaurante perto da minha casa, uma farmácia perto da minha casa, there is a restaurant near my house, se for restaurante. There is a drugstore near my house. Tem uma farmácia perto da minha casa, tá? E posso falar também mudar, em vez de perto da minha casa, falar alguma outra localização na frente, ao lado, na minha cidade, no meu bairro, tá? E aí, então, a gente tem um outro exemplo que é com o plural. Então, se eu falo mais de um, ou seja, se eu falo em vez de padaria, padarias, em vez de escola, escolas, ou duas escolas, ou muitas escolas, toda vez que for plural, eu vou usar então o verbo to be no plural, que é o are. Então, there are é para plural. There are two schools in my city. Há duas escolas na minha cidade. Tem duas escolas na minha cidade. There are two schools in my city. Então, o there is e o there are serão para falar há. É o verbo haver em inglês. E aqui, quando eu uso o is e o are, o verbo to be no presente, é para falar que existe no presente. Ou seja, se eu falo que há um restaurante perto da minha casa, eu estou falando que no momento presente, hoje em dia, existe um restaurante perto da minha casa. Porque eu também tenho variações para passado e futuro, mas não vamos entrar nesses detalhes nessa aula, tá? Nessa aula a gente quer falar dos lugares e algumas frases principais para falar com os lugares. A primeira delas, então, there to be, que é a expressão para falar o verbo haver. E aí a gente tem a expressão aqui, coloquei direto a frase I am going to. I am going to. I am going to significa duas coisas. Ou eu estou indo para, ou eu vou para. E aqui eu estaria falando de futuro. Aqui eu estou falando de presente. E eu estou falando de momento. Então, presente, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, presente e o presente momento, né? Neste momento. Então, se eu falo, eu estou indo para o shopping, eu estou indo para o shopping neste momento, agora, certo? Então, é presente e eu estou falando do presente momento, para ser mais específico. Se eu quiser falar de futuro, depois dessa aula,
amanhã, semana que vem, eu também vou poder usar a mesma frase. I am going to. Dá uma olhada então aqui, ó, no primeiro exemplo. I am going to the supermarket. I am going to the supermarket. Eu estou indo para o supermercado. Se eu quiser falar que eu estou indo para o cinema, eu posso falar I am going to the movies. The movies. Lembrando que eu tenho aqui a palavra the, que significa um artigo definido, ou seja, o supermercado, a padaria, os supermercados, as padarias, pode ser o, a, os ou as, singular ou plural, tá? Se eu quiser falar uma, por exemplo, na primeira frase aí em azul, there is a bakery near my house. Há uma padaria qualquer perto da minha casa. A padaria fica em tal lugar. The bakery. Então eu tenho essa diferença. A significa uma, e the significa o, a, os e as. Beleza? Então vamos lá. I am going to the supermarket. Eu estou indo para o supermercado ou eu vou para o supermercado. Se eu não tiver contexto, se eu não estiver explicando bem, naturalmente essa frase vai significar a primeira tradução que eu coloquei aí. Então, eu estou indo significa para momento. Para significar futuro, eu preciso um pouco de um contexto, ou já estar falando na conversa de futuro, amanhã, semana que vem, ou colocar na minha frase. Então, olha um segundo exemplo. I am going to a restaurant tonight. I am going to a restaurant tonight. Então, tonight significa hoje à noite. Tonight, hoje à noite. E aí, I am going to a restaurant tonight significa eu vou para um restaurante hoje à noite. Eu vou para um restaurante hoje à noite. Como eu falei hoje à noite, futuro, aí eu especifiquei que é futuro para gente, para nós brasileiros, para que a gente entenda que essa frase é de futuro, tá? Então, quando eu falar I am going to, ou I'm going to, que eu posso abreviar o I am para I'm também, né? Então, se eu falar I am ou I'm going to, significa eu estou indo para ou eu vou para. E aí eu falo o lugar para o qual eu estou indo ou para o qual eu vou. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, nossa aula, então, de lugares da cidade. Anotem aí, dá print na tela para vocês lembrarem dos lugares e duas frases que a gente usa muito em inglês para falar com esses lugares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e já clica para seguir se você ainda não segue, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve para que você receba esse tipo de conteúdo, beleza? Thank you very much. Nos vemos nas próximas aulas. See ya!